A Feiticeira, em Inglês de Souza, projeto de vozes míticas e literárias na Amazônia. O conto A Feiticeira narra uma história protagonizada por Antônio de Souza, um tenente orgulhoso, cujo afirma sua total descrença diante as religiosidades populares da cidade de Óbidos, sendo assim um homem considerado cético. Diante deste cenário, teremos a narração de um importante personagem da trama, o velho Estevão, o qual consequentemente fica embasbacado com o modo peculiar de agir do tenente Souza, ditando que o mesmo seria incapaz de ouvir as coisas a quais diziam naqueles mitos, sem ficar com frio na espinha, acreditando que a coragem alheia vinha de uma alma ainda jovem. Quando a gente se habitua a venerar os discretos da providência, sob qualquer forma que se manifeste quando a gente chega à idade avançada, e que a lição da experiência demonstra a verdade do que os avós viram e contavam. Custa ouvir com paciência o sarcasmo com que os moços tentam ridicularizar as mais respeitáveis tradições, levados para uma vaidade tola, pelo desejo de parecer espíritos fortes, como dizia o Dr. Rebelo. Prosseguindo a obra, nós averiguamos que com o passar da narrativa, há um choque cultural cada vez mais visível e intenso, diante do lado mais urbanizado representada pelo tenente delegado em comparação ao velho camponês rústico, cidadão na cidade de Óbidos, tendo como uma vertente mitológica marcante a feiticeira Maria Mucuri, a qual logo surge na trama devido a muitos ribeirinhos passarem a comentar com Antônio de Souza sobre uma dita esfinge que ele habitava. Logo nasce uma certa curiosidade diligente, que constantemente resulta na vontade de Antônio em fazê-la uma visita inesperada. Ao chegar na moradia da velha mulher, logo o tenente decide questioná-la de seus poderes sobrenaturais. E após tanto atormentá-la, Maria decide deixá-lo entrar. Assim nos é descrito. Em um quarto singular, o quarto de dormir de Maria Mucuri, ao fundo uma rede rota e suja, a um canto um montão de ossos humanos, pousada nos punhos da rede. Uma coruja branca como algodão parecia dormir, e ao pé dela um gato preto descansava numa cama de palhas e milho. Logo podemos perceber que há uma idealização diante aos estereótipos de como deveria ser uma bruxa para Inglês de Souza. Uma mulher solitária em um ambiente mórbido e desconfortável, na companhia dos mais clássicos símbolos de mau presságio, deixando claro a imagem de algo mau, vindo das trevas. Tudo isto sendo incorporado na imagem de Maria Mucuri. Antônio de Souza assim adentra aquela estranha casa, todavia imediatamente arrependendo-se logo que surpreendido pelos animais da feiticeira, os quais completamente hostis o atacam sem cerimônia alguma, enquanto Maria gesticulava assustadoramente estranhos movimentos de feitiçaria. O tenente antes arrojado se viu num cenário de completo terror e desespero. Em meio aos gritos ditou: Jesus, Maria. Neste momento, os seres deixam de o atacar ali padecendo, enquanto suas vidas desvaíam-se pouco a pouco. Atordoado, o homem jovem partiu para cima da velha bruxa, puxou dos seus cabelos jogando-a ao chão, portanto, fugindo em pânico. Logo percebemos que antes o rapaz, repleto de ceticismo, esboça reações controversas diante ao desespero, visto que veio de pais religiosos. Detalhe, cujo influenciou grandemente sua criação, algo muito aparente na cultura amazônica, na atualidade, uma vez que muitos crescem com o hábito de frequentar igrejas católicas e praticar o catolicismo, mesmo quando há insatisfação por parte das crianças, inevitavelmente a religião se torna muito presente em suas vidas, conseguintes neste momento a qual Antônio foge. Ele chega ao sítio de Ribeiro, onde ele resolve deitar-se em uma rede por horas e horas, até de repente uma enchente passar e preencher todo aquele cenário. À distância, ele escuta uma voz abafada gritar: "Achei-a!", o que logo dá-lhe a entender que esta soada vinha de Maria Mucuri.
Com o passar do tempo, a água passou a subir cada vez mais, ao ponto que havia tornado-se impossível andar. Deste modo, passou a bater seus braços e pernas, nadando na esperança de encontrar socorro. Em meio ao desespero, o tenente avista de uma canoa, a qual nela escuta a voz de Ribeiro. Em um alívio passageiro, gritou socorro. Mas não era Tenente Ribeiro o tripulante da canoa. Acocorada, à proa de montaria, Maria Mucuim fitava-o com os olhos amortecidos, e aquele olhar sem luz que lhe queria transpassar o coração. Uma gargalhada nervosa do Dr. Siqueira interrompeu o velho Estevão neste ponto da sua narrativa. Então este é o momento o qual o conto se encerra, deixando este ar de suspense recheado de inúmeras perguntas, um clássico de narrativas fantásticas. Para falarmos da literatura amazônica internamente dos atuais conceitos de ponderações culturais, é de fato muito complexo, pois há a concepção tradicional e o estático transpassado de estereotipos do que é a Amazônia. É comum haver muitos questionamentos existentes devidos à informação alheia. Horas, mas a Amazônia, ela é só floresta, a Amazônia é só rio, é só índio. E acaba que estas banalidades viram conhecimento mútuo, quando nela há muito mais do que isso. É importante aprender a desvincular sua imagem como algo mutável e inerte, deixando desta ideia distorcida totalmente distante do cânone literário para trás, enaltecendo uma criação que seja conforme as nações da realidade prática e sociais da nossa atualidade, dado que nela há inúmeras obras as quais deveriam ser universais. E em A Feiticeira podemos experimentar uma mostra desta essência tão pouco explorada. Ao longo da narrativa, percebemos que o sentido simbólico do olhar percorre todo o texto, visto que Maria Mucuim e o velho Estevão significam, para além do enredo articulado no conto, ele, a representação da crença, na tradição, no poder sobrenatural de criaturas infernais, e ela, a própria atuação desse poder sobrenatural. No outro polo, Antônio de Souza é a encarnação do poder positivista e científico. Figuras de linguagem no conto. Personificação. Atribuição de características humanas a seres não humanos ou abstratos. Por exemplo, Maria Mucuim, a feiticeira, conversava com os animais e as plantas. Metáfora. Comparação implícita entre dois elementos sem o uso de como ou parece. Por exemplo, Maria Mucuim era a rainha da floresta com seus segredos e mistérios. Hipérbole. Exagero intencional para enfatizar uma ideia. Por exemplo, os olhos de Maria Mucuim brilhavam como estrelas. Mais exemplos. Sinestesia. Combinação de diferentes sensações em uma mesma expressão. Por exemplo, o cheiro das ervas dançava no ar. Antítese. Contraposição de ideias opostas. Por exemplo, o tenente Antônio de Souza, séptico e descrente, encontrou-se com Maria Mucuim, a sábia e misteriosa. Poema amazônico Lamento Verde. No coração verdejante de nossa terra, a Amazônia, onde cada gota é uma história que se encerra, rios correndo como lágrimas de lamento, folhas queimadas voando com o vento, por trás de verde esmeralda a dor. A Amazônia chama em seu verde clamor. A machadada é cruel, o fogo a queimar, se perguntando se a humanidade é capaz de amar. O verde vivo lamenta pelos seus animais, cada dia eles nos mostram mais e mais, que agora já não tem um lar para viver, implorando para salvar a nossa Amazônia, antes que ela já não possa voltar. Sobre o céu azul, que logo mistura-se em cinza, percebem que em sua casa já não há mais beleza. Os pássaros sobrevoam procurando seus ninhos, fugiram então para o topo dos moinhos. O pulmão do mundo, como o sopro da natureza, o valor da Amazônia, nossa pureza, agora perdeu de seu verde vivido suas forças e essência. Agradecemos por ter visto até aqui, esperamos que tenham gostado.